Bom dia, meus amores. Vamos à nossa orientaçãozinha da avaliação de português. A tia vai pedir para vocês tomarem muito cuidado, né, na escritazinha, responder o cabeçalhozinho da prova, colocar o nome completo da escola, a data, né, que é 31 de agosto de 2020, a série terceiro ano, professora Érico, o nome de vocês completo, quem tem dois nomes, não colocar só os dois primeiros nomes ou um primeiro nome, colocar o nome e um sobrenome também. E esse espaçozinho da nota aqui é a tia que vai colocar, depois que fizer a correção. Então vamos lá para a questão 1. Prezado amigo, recebi sua carta ontem também os retratos que você mandou. Já mandei esses retratos para São Paulo, para o desenhista, que vai fazer desenhos para o livro que eu fiz e que se chama Circo de Cavalinhos. Mas estou com medo que o desenhista não faça você parecido e mamãe vai ficar danada. O sítio de Dona Benta está ficando uma beleza. Agora apareceu um outro freguês. O João faz de conta, que é um boneco irmão do tal Pinóquio. Pinóquio. É muito feio, coitado. Como você vai ver no final do ano, num livro chamado O Irmão de Pinóquio, que vai sair. Narizinho está crescendo e cada vez com o nariz mais arrebitado. A casa dos pinguins vai bem. É meio triste, porque só tem 2 habitantes, 2 pinguins, que passam o dia inteiro um olhando para o outro. Já devem estar enjoados de tanto olhar você, não acha? Enquanto não aparecer por lá um pinguinzinho para brincar, há de ser isso. Adeus, meu caro amigão, até logo. Lembranças a papai, mamãe e ao presidente. Abraços de Monteiro Lobato. Aí aqui está perguntando o seguinte, agora responda, quem escreveu essa carta? Quando a gente quer identificar quem escreveu a carta, a gente vai ver na assinatura final, né, no finalzinho da carta, quem é que está se despedindo. Né? Então, quem foi que escreveu essa carta? Vocês vão colocar o nominho aqui nesta linha, lembrando que início de frase letra maiúscula, nome próprio, né, também se escreve com letra maiúscula. Fiquem atentos. Qual o nome dos 2 livros, né, que está aí no textinho? Qual o nome dos 2 livros mencionado pelo escritor no texto? Né, relacione as partes da carta corretamente. Então, quais são os 2 livros mencionados pelo escritor do texto? Né, vocês vão observar aqui que aqui o escritor do texto, né, ele fala de 2 livrinhos. Qual o nome desses 2 livrinhos? Aí vocês vão colocar o nome aqui. Na letrinha, na questão 2, o perfil do mascote. Agora nós vamos ler o textinho, o perfil do mascote. Conhecer as características de comportamento de alguns animais evita que a boa intenção de os ter em casa se transforme em tormento. Algumas raças de cães não suportam a vida em apartamento. Determinados gatos são arredios e podem causar problemas no convívio com crianças pequenas. Eis algumas informações sobre os bichos mais vendidos no Brasil. Desculpa aqui, ó, que o Brasil saiu com letrinha com B minúsculo na digitação. Vamos corrigir, Bzinho maiúsculo. O tutu, alegre, avivo, independente, tem uma grande capacidade de aprendizagem. Não é recomendado a crianças pequenas, pois se irrita facilmente, indicado a pessoas que moram em apartamento, desde que o animal tenha alternativas para gastar energia. Companheiro, é carinhoso e reage rapidamente a estímulos, indicado para apartamentos e pessoas idosas e a famílias com crianças acima de 7 anos. Não convive bem com outros cães, a menos que tenham crescido juntos. O labrador é um companheiro brincalhão e dócil, aprende depressa e tem agressividade baixa, indicado para casas e famílias com crianças e costuma engordar quando vive em apartamento. Então, nós temos uma informação da revistinha Veja, né? No ano de 2000, setembro de 2005. Aí está perguntando na questão 2. Alguns dos cães não gostam de crianças muito pequenas. Quais são eles? Aí vocês vão reler o textinho e colocar o nome dos cães
Quem não gosta de crianças muito pequenas? A questão 3, o susto, né? É um textinho aí. Vamos lá? O sapo estava sentado numa pedra na beira do riacho, tomando sol, quando chegou a onça tagarelando. Que bichinho esquisito, nojento, fraco e feio. Ah, é hoje, dona onça? Que tal um desafio? Vamos ver quem é mais forte? A onça não deu importância ao desafio de um bichinho de nada, mas o sapo insistiu. Vamos ver quem grita mais forte? A onça torceu um bigode, mas acabou aceitando a peleja. Soltou um miado tão forte que a terra tremeu. Até fechou os olhos para miar mais alto. Quando abriu os olhos, lá estava o sapo em cima da pedra. A onça já estava ficando nervosa. Agora é a sua vez, bichinho michuruca. O sapo coachou e baixeou. Cruac! Mas, neste momento, todos os sapos dos riachos coacharam juntos. Eram 10, 100, 1000 sapinhos cantando ao mesmo tempo. Parecia um trovão. A onça, coitada, que nunca poderia esperar um barulho daquele tamanho, ficou com o coração disparado de susto e saiu disparada pela floresta. Aí o textinho, né, de Marquês, Floresta da Brejaúva, de Belo Horizonte, dimensão 2004-3. Aí está perguntando o seguinte, na letrinha A. O sapo lançou um desafio para a onça. Como o sapo venceu o desafio? Então, vocês vão contar aqui como foi que esse sapo, ele venceu o desafio. Ele venceu o desafio, por exemplo, sozinho, ou ele venceu esse desafio através da união de vozes de todos os sapos do riacho que coacharam junto e fizeram um barulho tão grande que parecia um trovão? Como é que foi que eles venceram? A letrinha B. O que o sapo quis mostrar para a onça quando planejou este desafio? Ele quis mostrar o quê? Que, por exemplo, que as aparências se enganam, que pelo fato talvez dele ser menor, ele não conseguiria, né, vencê-la, ou ele queria parecer que pareceria ser muito mais forte que um sapo, ou perder para ele um desafio, né? O que foi que o sapo ele quis mostrar para a onça, né? De uma vez que ele era tão pequenininho e a onça um animal tão grande. Cabra cega, pata cega, galinha cega. Cabra cega, de onde você veio? De onde você veio? Desculpa aqui. Você veio. Vim do norte. O que você trouxe para mim? Farinha. Me dá um pouquinho? Não, sobrou nem para o vizinho. Depois de falar, todos devem gritar na cabra cega que é um pegador de olhos vedados. A partir daí, ela pode pegar qualquer um e descobrir quem pegou, sem tirar a venda. Quem for pego, vira o cabra cega. Então, Maria José, Óbrega, Pamplona, Rosane, Salada de Saladinhas e Parlendas. Né? São Paulo, Moderna, 2005. Então, meus amores, nessa questãozinha aqui, que nós estamos na questãozinha do textinho 4, né? Aqui a questãozinha 4, que aqui para 3, e essa questãozinha, a questãozinha 4. Qual é, meus amores, a finalidade deste texto? É só simplesmente falar sobre a cabra cega, né? Ou esse texto tem a finalidade de ensinar como se brinca a cabra cega? No texto, para responder as questões 5 e 6, nós vamos ler este trechinho e automaticamente vamos estar respondendo a questão 5ª e a 6ª. Mãe, me dá um aplexo? A pergunta pega Cínira desprevenida. Antes que possa retrucar, ela nota o dicionário na mão do filho, que completa o pedido. É um óculos também? Ainda surpresa, a mulher procura um livro e a definição das duas palavras estranhas, das estranhas palavras. E encontra Mateus, quer apenas um abraço e um beijo. Para com essa bobagem, menino. Ah, mãe, o que é que tem? Você nunca chamou cachorro de cão? E casa de residência? E carro de automóvel? É verdade, mas
Mas a verdade é que Sinira não tinha uma boa resposta. É meu nome e em meu nome, Mateus, continua o rapazinho. Só que você me chama de Mastuquela. É isso, não vale. Mastuquela é um apelido carinhoso. Sei. Tudo bem se eu usar o nossocômio e o cogitambundo em vez de hospital e pensativo. E criptobranquil no lugar de mutabilho. Mutabilho? O que é isso? É o mesmo que derrostrimado. Ora, tá aqui no Aurélio. Está mesmo. É um bichinho, mas pouco importa. A mãe questiona a opção da menina por vocábulos incomuns. Mateus, sai-se com essa. A professora disse que aprender palavras é como ganhar roupas e guardar numa gaveta. Quando a gente precisa dela, tira de lá e usa. Cada uma serve para uma ocasião. Por mais esquisita que pareça, igual querer, rocha que você me deu no último aniversário, lembra? Como esquecer? Sinira nem se dá o trabalho de consultar o dicionário. Sabe que a explicação para essa última provocação está no verbete camiseta. Então, Marcelo Alencar, disponível em revista escolaabril.com.br, o acesso 18 de outubro de 2013, adaptado. Aqui na questãozinha 5, vai perguntar o seguinte: qual a relação da imagem com o título do texto? Nós temos uma imagem aqui e nós temos o texto, né? O textinho. A gente vai observar que no início do texto, por exemplo, o personagem Mateus, ele pede um amplexo, ou seja, um abraço à mãe. E isso se relaciona à imagem, pois há nela uma mãe e um filho se abraçando. Então, quando a gente começa aqui no início do texto, né, mãe, me dá um aplexo, né? Então, esse aplexo, no início do texto, o personagem Mateus, ele pede um abraço à mãe. E isso se relaciona à imagem, pois há nela uma imagem e um filho abraçado, se a gente observar aqui na figurinha. Na questãozinha 6, na frase, mãe me dá um aplexo, com qual finalidade foi usada a pontuação em destaque? Olha, nós temos uma pontuação em destaque aqui, ó. A tia vai colocar no videozinho para vocês até de vermelhinho, para vocês prestarem atenção. Que sinalzinho de pontuação é esse? E quando é que eu uso esse sinalzinho de pontuação, né? Ele indica o quê aqui, nesse caso? Né? E vocês vão colocar a resposta. Qual é a finalidade desse sinalzinho de pontuação nesta frase que está aqui? Vocês vão colocar a resposta. Texto para responder as questões 7 e 9. Então, vamos lá? 7 a 9. Dona Chapeuzinho entrou com uma cestinha pendurada no braço e com capuz vermelho na cabeça. Dona Branca correu para abraçar a amiga. Querida, há quanto tempo? Como vai a vovozinha? Branca, querida. As duas deram-se 3 beijinhos, um numa face e 2 na outra, porque o terceiro era para ver se a Chapeuzinho desencalhava. Então, esse texto de Pedro Bandeira, O Fantástico Mistério da Feiurinha, editora Moderna, em 2009. Na questãozinha 7, qual a função da pontuação em querida, há quanto tempo? Olha que nós temos, a tia vai grifar aqui para vocês observarem, de vermelhinho aqui, ó. Nós temos esses sinaizinhos de pontuação, tá vendo aqui que a tia colocou em vermelho? Então, quando a gente usa esse sinalzinho de pontuação, a gente usa para quê? Né? Qual o nome desse sinalzinho? Então, esse sinalzinho, vocês vão lembrar e olhar no livrinho de vocês qual o nomezinho dele.
ele vai ser usado para expressar alegria ou entusiasmo. Observe vocês, querida. Então, quando a pessoa chega para a gente e fala querida, a pessoa vem com entusiasmo, né? Com uma satisfação, com uma alegria. Já que uma das personagens indica que está por feliz, né? Por rever alguém que há muito tempo, no caso, não via. Né? Então, que sinalzinho é esse? Né? E qual a sua função? Vocês vão colocar aqui. A questãozinha 8. Em há quanto tempo, quais são as letras usadas para indicar nasalidade? Olha, lembra da questão da nasalidade? Nós usamos duas letrinhas lá na nasalidade, que nós estudamos. Qual foi essas duas letrinhas? Elas estão aqui na palavrinha. A tia vai destacar para facilitar. Quanto. E na palavrinha tempo. Então, que letrinhas são essas que são usadas para indicar a nasalidade? Na questãozinha 9. Dona Chapeuzinho entrou com uma cestinha pendurada no braço e com um capuz vermelho na cabeça. Dona Branca correu para abraçar a amiga. As palavras destacadas são verbos, né? Os verbos são as palavras que indicam que ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, qual delas está na forma como aparece no dicionário? Né? Qual dessas palavras? No dicionário, quando a gente vai procurar uma palavrinha, como elas aparecem? Elas aparecem terminadas de qual forma? Vocês vão escrever aqui. Se é entrou, se é correu ou abraçar. Aí vocês vão escrever a palavrinha aqui. Reescreva as frases trocando o nome destacado por pronome. Os pronomes, eles servem para substituir os nomes, né? Também. E aí, aqui está pedindo o seguinte. A tia vai dar um exemplozinho para ficar mais fácil no entendimento. Quais são os pronomes? Né? Eu, tu, ele, eles, ela, elas, nós, vós e eles. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a tia vai dar um exemplo na letrinha A, para vocês terem um entendimento de como é que vocês vão fazer os demais. O cacique era o líder. Então, o que é que vocês vão colocar aqui? Né? Começo de frase, letra maiúscula. Eles, ou eles não, ele, né? Que está no singular. Ele era o líder. Então, observa vocês aqui, que a tia vai destacar aqui, ó. Que a tia substituiu a palavrinha o cacique pelo pronomezinho ele. E assim vocês vão fazer nos demais. O cacique era líder. Na frasinha vocês vão escrever. Ele era o líder. Os pássaros voam. E agora, tia, tá no plural. Aí o pronome também tem que ir pro plural, né? Eles voam. E assim vocês vão fazer os demais. Viu? Até a letrinha J. Questão 11. Complete as frases com os pronomes pessoal do caso reto. Vamos lá, tia vai tornar a lembrar de novo. Eu, tu, ele ou ela. Ele, nós, vós, eles ou elas, né? Deixa a tia dar um exemplo aqui na primeira frasezinha. Vamos lá? Admiro a Serra do Mar. Admiro a Serra do Mar. Quem admira? Eu. Eu admiro a Serra do Mar. Então, aqui vai ser eu. Um outro exemplozinho que a tia vai dar aqui, ó, na parte mais abaixo, para facilitar para vocês no entendimento. Leem a carta, né? Leem a carta, né? Então, observem vocês que nós temos duas frasezinhas parecidas. Aqui a gente pode colocar elas leem a carta, e aqui embaixo nós podemos colocar o quê? Eles. Eles leem a carta, viu? E assim vocês vão fazer
com os demais. E o completar com os pronomes eu, tu, ele. Singular, nós, vós, eles ou elas, plural. Certinho? Então, vamos seguindo. Coloque no quadro abaixo os verbos nos lugares certos, né? Então, o verbo, ele tem suas conjugações. Na primeira conjugação, o verbo é terminado com AR. Na segunda, ER. E na terceira, IR. Deixa a tia dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A palavrinha, por exemplo, na primeira conjugação, a tia vai colocar aqui. Que palavrinha nós temos aqui? Que verbo nós temos na primeira conjugação? Andar. Esse aqui é o da primeira conjugação. Um exemplozinho da segunda conjugação. Se é terminada com ER, vamos lá? Receber. Né? Receber é o da segunda conjugação. Vamos para a terceira, terminada com IR. Partir. Né? Então, nós temos aí terminada com a terceira conjugação. Lembrando que na primeira, terminada com AR, nós temos o exemplo andar, ER, receber, e na terceira, IR, partir. Indique os tempos verbais nas frases. Então, a todo momento, estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar e passear. E durante esse momento é que fazemos algo, manifestamos nossos sentimentos, nosso estado de espírito de diversas maneiras, tais como alegres, tristes, cansados, eufóricos e entre outros. Então, para que possamos entender melhor sobre isso, vamos analisar aqui algumas orações que a tia vai colocar como exemplo para vocês entenderem a questão 13. Por exemplo, Paulo soltou a garota, Paulo soltou a pipa. A garota está contente. Então, a primeira expressão é uma ação. Paulo soltou a pipa. Soltar a pipa. A segunda expressão, a garota está contente, é um estado em que a garota se encontra feliz. Agora, meus amores, se dissermos que está chovendo muito hoje, a oração representa um fenômeno da natureza, que é chover. Logo, podemos definir o verbo como um termo que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, nós vamos observar aqui agora o seguinte. Papai gosta de verdura, né? A tia pulou, que a tia já está explicando aqui a questão 14, viu? Essa da ação, fenômeno da natureza. Deixa eu terminar de explicar logo a 14, que a tia volta para 13, viu? A tia está explicando estado, ação e fenômeno da natureza aqui na 14. Daqui a pouquinho a tia volta aqui para 13. Então, nessa 14, como está perguntando que é para a gente colocar ação, fenômeno, estado, fenômeno da natureza, vocês vão colocar o seguinte. Por exemplo, chovia muito. Chovia é um fenômeno, é um estado ou uma ação? Ela era feliz, né? Poderia ser Maria era feliz, Joana era feliz. Então, isso aqui é o quê? É um estado, é um fenômeno ou uma ação? Relampejou muito. Observem vocês que tudo que está ligado a ações da natureza, a gente já considera como um fenômeno. Então, ó, chovia, outra que relampejou, ventava, né? Então, assim, isso que já indica que são fenômenos. Aí nós vamos ter, as crianças brincavam. Então, as crianças, elas estavam em movimento. Elas estavam praticando o quê? Uma ação. Ventava muito. É o quê? É fenômeno, é estado ou uma ação? Marta estava contente. É uma ação? É um estado? Marta estava doente. É uma ação, um estado ou um fenômeno? O menino está triste. É um estado? É um fenômeno ou uma ação?
Voltando aqui para a questãozinha 13, vai dizer sobre a questão dos tempos verbais. Nós conjugamos os verbos, né? Principalmente quando a gente vai falar, a gente sempre usa umas palavrinhas no presente, no passado, que a gente chama de pretérito, né? E no futuro. Então, quando a gente usa a palavrinha no passado, que é o pretérito, já ocorreu antes do momento da fala. Então, nós temos 3. Né? A ação no passado, que é o pretérito, ocorreu antes do momento da fala. A ação no presente, ela ocorre no momento da fala. E a ação no futuro, ela ocorrerá depois do momento da fala. Né? De uma forma mais clara, para vocês entenderem, o presente é aquilo que eu estou vivendo, né, no momento. O passado, ele já aconteceu, que é o pretérito. E o futuro, ele ainda vai acontecer. Então, na frasezinha aqui, a gente vai observar. Papai gosta de verdura. Gosta. Significa que é algo que acontece naquele presente, que ele gosta de verdura, né? José ganhou uma bola. Ele ganhou, já passou, né? Ele não ganha, José ganha uma bola, né? Seria um presente. José ganhou, já passou. Ele já ganhou a bola. Uma outra coisa, Damião estudará a lição, ou seja, ainda vai acontecer, ele ainda vai fazer esse estudo. Então, pegando os 3 primeiros aqui como exemplo para facilitar para vocês, papai gosta de verdura. Que tempo é esse? Presente. José ganhou uma bola. Que tempo é esse? Pretérito, né? Ou seja, o passado. Damião estudará a lição. Ainda vai acontecer, né? Futuro. Aí, e nas frasezinhas, Marisa acordou cedo. É o quê? É pretérito, presente ou passado? Os meninos jogarão basquete. É uma coisa que já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer? É presente, pretérito ou futuro? O garoto vende pipoca, né? É uma coisa que está no presente, vai acontecer no futuro ou já é passado? Eu venderei meu relógio. É uma coisa que já aconteceu, que é pretérito. É um presente, um momento presente ou uma coisa futura? Eu canto muito bem, né? É presente, passado, que é o pretérito, ou o futuro? Eu vendi minha bicicleta. É o quê? Um presente, é um passado, que é o pretérito, ou um futuro? Então, aqui vocês vão indicar os tempos verbais nas frases. A tia vai estar online das 14 às 17 horas. Está postando os vídeos mais cedo para aqueles que puderem, na forma de entendimento dos vídeos, já ir adiantando um pouco a avaliaçãozinha para não ficar tão cansada para tarde, de uma vez que temos 2. Mas aí das 14 às 17, o que vocês não conseguirem fazer durante a manhã, vocês vão estar perguntando para a tia, que a tia está pronta para ajudar vocês, viu? Um abraço, um abençoado dia para todos nós. A paz do Senhor Jesus reine nos lares de vocês. Um abraço, meus amores. Beijo.